Ô Guga, eu queria falar um pouquinho de um assunto polêmico agora. A gente viu essa semana uma capa muito polêmica da revista Você S.A. que dizia que cocaína aparece mais com day trade. A gente sabe que esse é um assunto muito polêmico. Essa semana a gente falou um pouquinho sobre day trade. Tem gente que gosta, tem gente que critica. Mas eu queria que você falasse assim, qual que é a sua opinião sobre essa capa? Essa imagem foi bem forte que a gente viu essa semana. É a história da polêmica, né? E infelizmente, ou felizmente, a polêmica ela cria um burburinho e abre espaço também para as pessoas falarem sobre o tema. Estamos aqui falando sobre o tema, né? O ponto, eu acho que de partida que todo mundo tem que refletir, eu acho que todo mundo tem que refletir, é a questão do negociar cocaína ou usar cocaína é uma coisa lícita ou ilícita? E de certa forma é ilícito. Porém, fazer day trade não é ilícito. E, pelo contrário, né, é até estimulado por todos os mercados. Senão não seria tão conhecido a modalidade de day trade. Não seria tão necessário a presença dos especuladores que dão, de certa forma, liquidez para os mercados. Muitos gestores realizam, em alguns momentos no ano, algumas operações de day trade. Por quê? Porque surge uma oportunidade. Simplesmente o nome de day trade é tu poder comprar e vender ao mesmo dia. O ponto é que, quando tu soma, né, o excesso de informação, tecnologia, internet, e um momento onde as pessoas estão mais tempo em casa, propícias a aprender coisas diferentes, né, cria-se todo esse estímulo por ir atrás da day trade. O ponto, talvez, da matéria que eu acho que a gente tem que refletir é quando tenta se colocar uma verdade baseada em cima de uma pesquisa acadêmica. Que não tem nada de errado, é uma pesquisa, mas é um ponto de vista. Não é a totalidade, não é a verdade como um todo. E, obviamente, né, as pessoas elas querem resultados imediatos. E a operação de day trade, ela traz essa sensação de imediatismo. Porque tu entra numa operação e tu sai no mesmo dia com essa operação e tu tem a sensação de que tu não toma o risco de carregar, né, a operação de um dia para o outro num ambiente de incerteza. Né? Então, acho que foi muito polêmica. Mas você acha, só te interrompendo, mas você acha que isso causa um vício? Será? Eu confesso que eu não li a matéria, eu vi a capa da revista. Eu não vi se eles usam o argumento da comparação também da questão do vício, que o trader ali fica tão viciado quanto a cocaína. Não vi, confesso, até se você leu a matéria poderia falar melhor sobre isso. Existe uma sensação porque tu fica estimulado. Né? Existem dois sistemas no cérebro. Se a gente lê aquele livro do Daniel Kahneman, a gente consegue entender, né? Rápido e devagar. A gente tem o sistema 1 e o sistema 2. E geralmente as pessoas, quando elas param um pouco de raciocinar e elas simplesmente reagem às situações, a gente está utilizando muito o sistema 1. Talvez no processo de escolha e de tomada de decisão. E aí as pessoas elas criam uma expectativa muito grande sobre ter uma experiência transformadora. Né? E aí, quando essa experiência transformadora não acontece, elas, de certa forma, elas ficam mais estimuladas a tentar, né, permanecer naquela experiência até que aquele resultado venha a acontecer. Mas não faz sentido nenhum tu comparar. Né? São duas coisas completamente diferentes. E day trade é um instrumento que está disponível para todo mundo e que todo mundo tem o direito de poder usar, só que talvez as pessoas não estejam preparadas pelos deveres que tu vai adquirir por tentar fazer algumas operações de compra e venda no mesmo dia, utilizando principalmente as alavancagens financeiras, né, que elas acompanham essas possibilidades de negociar no day trade. Essa semana a gente falou com o Pedro Menin bastante sobre esse tema, mas eu queria ver a tua opinião. Você acredita que é possível ganhar dinheiro com day trade? Sim, é possível. Sim. Né? Talvez não seja possível, talvez não. Não é possível tu ganhar dinheiro todos os dias no day trade. Mas com certeza é possível tu realizar operações de curto prazo, principalmente quando o mercado ele apresenta ou um grande período de baixa volatilidade, ou um grande período que ele passou tendo uma grande distorção de preço por um longo período de tempo. Por quê? Num período de baixa volatilidade, em algum momento tu vai ter o início do mercado destravar valor, destravar preço. Ele vai ter um rally que se chama, né? Uma grande variação do preço num curto espaço de tempo. E quando o mercado está num período de grande distorção por muito período, ele não vai se manter assim infinitamente. Né? Então existem janelas onde tu tem a oportunidade de fazer a operação contrária. Quando isso acontece, por exemplo, na crise, né? Quando a gente pega ali a mínima que a gente teve na metade de março,
em três pregões, se não me engano, a Bolsa subiu 25%. Então imagina, olha uma janela de oportunidade que se teve. Né? Então, quando tu tem um grande período de distorção de preço, de movimentação do preço para uma direção, abre-se janela de oportunidade, principalmente na compra. Né? Ou quando o mercado ficou muito tempo lateralizado, muito tempo parado, também vai existir uma oportunidade para poder fazer esse tipo de operação. O que eu falei hoje com todos os nossos convidados sobre essa questão do Ibovespa, do bater os 100 mil pontos, queria saber a sua opinião também. Você acredita que podemos fechar o ano acima dos 100 mil pontos? Qual que é a sua visão sobre o comportamento do investidor no final do ano na Bolsa? Mesmo sendo o comportamento do investidor, esse ano é um ano um pouco atípico. Né? E para potencializar ainda mais, a gente tem eleições dos Estados Unidos. Então, assim, num ambiente que o atual presidente ele está atrás da campanha e eu não vi, mas eu não me recordo quando é que foi a última vez que não teve um segundo mandato de um presidente nos Estados Unidos. Então tem muita coisa, né, que pode trazer a tal da volatilidade no mercado. Inclusive a questão da votação, as pessoas não indo votar fisicamente, seus votos pelo correio, isso pode atrasar a votação, enfim, tem N variáveis que não são controladas nesse processo até o final do ano. Mas se a gente para observar e olhar principalmente para Brasil, para Ibovespa, e sempre quando a gente escuta, né, as pessoas falando sobre Bolsa, uma das coisas que não falta é a narrativa de que o nosso juro, não no mundo somente, mas no Brasil, nunca esteve nesse patamar. E no Brasil, quando se for parar para pensar em 2%, realmente nunca esteve nesse patamar mesmo. Então, o que acontece? Né? Quando a gente começa a perceber a Bolsa corrigindo, e a gente olha o ano inteiro, porque se tu olhar de abril para cá, toda a correção que se teve da Bolsa, né, vamos tirar aquele colapso que foi para a Bolsa e para as mínimas. Todas as correções que nós tivemos na Bolsa, elas não foram muito duradouras. Por quê? Exatamente por isso, porque o dinheiro ele está se realocando. Então, há a queda na Bolsa, né, há a desvalorização dos ativos de qualidade. O que o mercado faz? Uma vez que ele precisa se realocar, ele vai e absorve esses ativos. Então, acredito que esses 100 mil pontos, ele conseguiu se estruturar, né? Não é se estabelecer. Não vamos ver uma bolsa se mantendo entre 95 e 90, mas também não acho que a gente vai ver uma bolsa acima de 115, 120 mil pontos e se mantendo, pelo menos nesse contexto, nesse cenário. Então, esses 100 mil pontos ele se tornou anormal, vamos assim dizer. E ele não está só de agora. Esses 100 mil pontos, se nós pararmos para olhar, ele está trabalhando desde janeiro de 2019. Então a gente vive esses 100 mil pontos já há bastante tempo. Né? Então a gente teve essa mudança de governo, a gente teve o novo governo entrando, fazendo esse movimento da reforma da Previdência, a gente teve a volatilidade que veio lá de fora, né, num primeiro momento, em função da guerra comercial, depois a gente começou a ter essa volatilidade política aqui dentro do Brasil e parece que as coisas agora estão começando a se organizar. Por quê? Porque existe uma necessidade muito grande de se organizar para poder encaminhar as próximas reformas. Então, acho que o mercado, olhando dessa maneira, né, ele se tranquiliza nessa região de 100 mil pontos e está esperando um bom motivo, uma boa justificativa do porquê a gente ir para um patamar mais alto. Eu vi que no teu Instagram você falou que volatilidade é vida, né? Achei interessante essa sua fala. Eu queria que você falasse para a gente como que, nessa sua visão, como que o investidor pode se beneficiar dessa volatilidade. A gente já falou um pouco antes sobre essa questão comportamental, mindset, mas se você pudesse falar para o nosso investidor que está nos assistindo, qual que é o recado que você falaria sobre essa volatilidade? É um termo bem usado no mercado, né? Vol é vida. Por quê? Porque se não houvesse volatilidade, a gente não teria realmente as janelas de oportunidade para poder comprar bons ativos. O mercado ele ficaria subindo, né, em linha reta. Só que não é assim. O investidor, ele duvida. O investidor ele questiona, o investidor ele fica com medo, com receio, ele cria justificativas do porquê comprar quando o mercado está caindo e o preço está bem deteriorado, como é o caso quando a gente olha os movimentos, por exemplo, de Oi, de IRB, né? E ele cria justificativas do porquê também não comprar. Quando a gente olha movimentos de Magazine Luiza, Via Varejo, quando começa a subir. Quem acompanha mais de perto esses ativos são ativos que são muito perguntados, são muito questionados no mercado. Então, o pessoal fala, tá caro, tá barato. Então, a gente não olha muito para isso.
Então, toda vez que vem uma notícia nova, toda vez que vem um indicador novo, toda vez que vem uma surpresa nova, isso faz com que o mercado ele oscile de uma forma mais intensa. E essa oscilação de uma forma mais intensa num curto espaço de tempo é a famosa volatilidade, né? Essa variação, essa movimentação que nós temos nos preços dos ativos. Só que quando o investidor ele chega para começar a negociar na bolsa, o que ele imagina? Que o mundo vai ser uma linha reta, que o melhor dos mundos seria uma linha reta, um crescimento em linha reta. E não é. Isso é o crescimento que tu tem na renda fixa. Não é. O melhor dos mundos é exatamente esse processo onde existem esses tropeços, que o mercado escorrega, e aí a gente tem que ter a clareza que são esses momentos os momentos de comprar. Quando o mercado está valorizando, quando o mercado está subindo, quando o mercado está num rally de alta, não é o momento de comprar. É o momento de tu ter o bônus de ter tomado o risco, de ter comprado o ativo, né, no momento da desvalorização. Então é mais simples e menos contra-intuitivo, até porque quando nós estamos em alta, quando a bolsa está em alta, todas as notícias são boas. Tu não vai ter notícias ruins e o mercado subindo. Tu vai ter notícias boas. Então a gente acaba sendo estimulado a querer comprar. E quando o mercado está caindo, nós somos estimulados a sempre olhar que as coisas podem piorar. Então a expectativa é que as coisas começam a piorar. Se a gente for pensar nessas últimas 3 semanas que a gente que eu venho participando aqui, as notícias em geral, elas não são positivas. Mas nós vimos a nossa bolsa sair lá da casa dos 92 mil pontos, 93 mil pontos, e agora está novamente em 100 mil pontos. Então, se teve janela de oportunidade. Tá? Então, é isso. Então, volatilidade ela traz muito benefício para o investidor. Eu estou aqui só de olho aqui no nosso Telegram, ou Google, enquanto você estava respondendo aqui, eu estava olhando, a gente já tem 1.165 votos, e aqui os papéis que estão nesse momento, deixa eu dar uma olhada aqui, que estão ganhando. Primeiro lugar, JHSF, com 217 votos, VEG 3 com 184 votos e IRB 3 com 156 votos. Bom, são esses 3 papéis que eu queria que você desse uma olhada para a gente. Vai separando já esses gráficos, por gentileza. Primeiro o JHSF. Enquanto isso, eu queria, o Guga vai dando, já separando ele. Você já tem no jeito? Ou eu consigo chamar a Débora para um girozinho rápido antes? Pode chamar. Pode chamar? Deixa eu ver se a Débora está no jeito. Débora, vamos dar uma atualizada enquanto o Guga prepara tudo ali? São 11h32. Vamos dar um giro no mercado? Vamos lá, sempre pronto aqui. Olha só, Ibovespa agora está subindo 0,19, está com 100 mil pontos agora, 100.742. E aí a gente tem lá fora do mesmo jeito, queda lá fora, Dow Jones cai 0,39, S&P 500 está caindo 0,34, Nasdaq 0,6. A Europa também está despencando tudo, com mais de 0,6% de queda em todas as bolsas por lá. E aqui entre as altas, VEG continua disparado em alta, em 3,58, papel lá na frente, já que aí pediram para poder falar sobre VEG. E aí a gente tem Qualicorp ainda na queda, por causa de toda aquela operação, provavelmente, está caindo 3,17% agora. Paula? Tá ótimo, Débora, obrigada. Vamos seguir aqui então com o Guga. Vamos começar? Tá no jeito aí? Vamos lá. Vou pedir lá para o pessoal do Switcher já compartilhar a tela do Guga aqui com o nosso telespectador. Vamos lá, Guga, fica à vontade. Primeiro adorei essa do tá no jeito, tá? Essas tá no jeito. Tá no jeito, sensacional. Vamos lá, né? Começando por JHSF, certo? A companhia, não sei se vocês sabem, mas é do setor de construção. Desculpa. Quando nós olhamos o comportamento do preço, a JHSF, ela saiu, nós tivemos um rally de JHSF numa alta de 226% entre maio e julho. 226%. O pessoal fez até uma cara de espanto. Caramba, né? 226%. Isso dentro desse ano. E pós período do colapso da Bolsa e dentro desse momento que todo mundo fala de crise. Então, olha só, né? Como dentro da crise a gente tem várias oportunidades. Bom, saiu-se notícia de JHSF, e ela sofreu uma desvalorização de 36% depois em 41 pregões. Tá? O que acontece? Agora, toda essa movimentação que se tem é a famosa volatilidade. Agora, dentro dessa fotografia que nós temos aqui, o preço ele está se estabilizando. Eu imagino que ele vai ficar trabalhando entre 7,35 e 8,77, 8,75 para a gente arredondar. Mas qualquer situação positiva, qualquer sinal positivo que nós tenhamos
em JHSF, eu imagino que o rally dela vai ser para ir buscar os R$14. Então a turma fundamentalista, se estiver procurando alguma, olhando, né, quando tu olha assim, os pontos fortes e as oportunidades para a empresa JHSF. Se a gente começar a se aproximar e o mercado começar a entender que isso pode vir a entrar no preço, no valor da companhia, a gente vai começar a ver no rally e aí o meu número vai ser R$14 para a JHSF. Então, quem tiver JHSF agora, quem estiver entrando agora em JHSF, tem que ficar tranquilo que ela vai oscilar entre a região de 7,35 e 8,75. Tá bom? Por que tamanho movimento? Bom, ela subiu, como eu estava mostrando para vocês, 226, depois caiu, esses 37, 38%. Né? Então ela tem mais volatilidade, a gente tem que aceitar que essa volatilidade vai estar presente. Segundo ativo, VEG. Ao meu ver, VEG, ela fechou, o meu número para VEG era R$75. Tá? A gente viu aí VEG superar a casa dos R$75, saiu o balanço ontem de VEG e ela bateu R$87. VEG também, no último rally que ela teve aqui dentro deste ano, até o meu objetivo era uma valorização, um potencial valorização de 107%. O que eu imagino em VEG? Ela está num momento diferente de JHSF. Tá? Saiu o balanço agora, o mercado ele começa o quê? A realizar lucro, lembrando que os movimentos de queda, né? Por que um investidor iria vender? Ele vai vender em duas situações. Atingir o nível de satisfação, que para mim, quando sai o balanço, a VEG atingiu o nível de satisfação, não é à toa que ela caiu ontem 6,16. Então, poxa, sai o balanço, bons resultados, notícias boas e ela cai 6,16. É bastante, né? É bem significativo. Então, a gente entrou nessa janela de nível de satisfação, mesmo ela subindo hoje o que ela está subindo. O que a gente vai enxergar agora no curto prazo? Ela tentar voltar a manter a tendência de alta, tentar continuar o movimento, porém, né, sem, como saiu agora o balanço, sem um grande trigger, sem um grande gatilho para fazer ela continuar um rally de alta. Então, a gente vai ter um período agora de absorver essa ideia, absorver esses números, o mercado vai absorver os números de VEG. Beleza. O que vai ser essa região? Como é que vai se comportar a VEG, imagino eu? Eu imagino que ela vai se comportar trabalhando de forma lateralizada acima dessa região dos 75,50. 75,55. Então eu imagino que VEG vai ficar acima desses níveis de preço por um bom período de tempo. O que é um bom período de tempo? Podemos olhar aí os próximos 15, 20, 30 dias. E aí nós vamos monitorando ela, porque se o mercado começar a entender que esse crescimento de VEG vai continuar e pode se acelerar, e tem participantes que vão querer entrar em VEG, a gente volta a ver um rally de VEG de alta positivo. Mas antes a gente tem essa janela onde VEG tende a lateralizar e sofrer esse processo de correção. O investidor ele realiza a posição ou porque ficou satisfeito ou porque começou a ficar com medo. Então, pessoas que entram agora porque os números foram bons e porque caiu 6% e agora está subindo 3%, que entram nessa janela do oba-oba, o que acontece? Se ela não repete esse movimento de alta, eles começam a ficar desconfortáveis. Vai passando o tempo, o investidor vai ficando desconfortável e ele fica disposto a vender não porque ele está satisfeito, mas sim porque ele está insatisfeito. E aí a gente entra numa janela, num período um pouco maior de correções. Então esse número de 75 com 55 é extremamente importante a gente ficar acompanhando em VEG. E por fim, IRB. IRB, vamos né? lá. Extremamente polêmica, vamos assim dizer. Ela teve o período dela de correção mais intenso. Tá? Nós também tivemos o período de ganhos em IRB depois da pandemia. Ela também teve uma janela onde ela valorizou 108% em 18 dias. E aí depois ela entrou num processo de correção, de desvalorização, mas ela não conseguiu seguir a tendência de baixa. Se a gente olha, nós tivemos aqui uma intensidade muito forte de correção em 33 pregões. E aqui nós não tivemos toda essa intensidade de correção e durou 74 pregões, ou seja, está passando muito mais tempo e tendo uma menor desvalorização. Após esse movimento, o que nós tivemos? Uma reação muito intensa da cotação novamente. Então, IRB se mantendo aqui acima dessa casa dos 6,80,
né? Eu imagino ser uma boa oportunidade. E o interessante é o seguinte, o upside que a gente pode ter em IRB, ele é bem grande. Se começar a vir, a companhia começa a mostrar situações mais positivas, né? Consegue apagar, de certa forma, a mensagem negativa que ela estava entregando no passado. Os investidores voltam a olhar para ela. E como ela tem bastante volatilidade, nós podemos sim ver IRB em um segundo momento começar a se deslocar e buscar R$10, R$12, R$16, até mesmo R$19. Guga, eu tô vendo aqui pela nossa votação, eu acho que eu vou dar uma canja aqui pro pessoal que parece que estava bem empatadinho ali, IRB com Vivara. Você consegue também fazer uma análise aí de Vivara, preparar aí pra gente? Vivara ou Via Varejo? Deixa eu ver. Ah, não, perdão, Via Varejo. Vivara, isso, perdão, Vivara. Eu nem vi a enquete, mas eu imaginei, né? Quando tu tu conhece o mercado, tu sabe mais ou menos o que as pessoas estão... Deixa eu ver, isso. Bom, olha que interessante. E boa pergunta, viu? Por quê? Se a gente olha o comportamento de Via Varejo, nesse momento, é mais ou menos o que eu estou esperando para a VEG. São duas empresas de setores diferentes, obviamente, mas o comportamento de Via Varejo, nós tivemos aqui 2 etapas de correção, acima das máximas, mais ou menos o que eu estou esperando de VEG. Quando eu olho para a VEG, o que eu estou esperando são 2 etapas de correção, mesma coisa que aconteceu com Via Varejo aqui, 2 etapas de correção, e agora eu espero que Via Varejo ela possa se acelerar, ainda mais com esse Black Friday, final de anos e tudo mais, e ela possa ir buscar R$ 39,50. Ou seja, tem quase a capacidade de dobrar de valor. Legal. Bom, a gente também, eu quero só chamar a atenção do pessoal que está aqui nos assistindo, que à tarde, às 2 da tarde, o Guga tem aqui um programa agora a partir de todas as quintas-feiras com a gente e ele vai fazer sempre essa análise. É até importante que o pessoal que está aqui nos assistindo, se quiser mandar também sugestões para ele analisar a partir das 2 da tarde, ele vai falar bastante sobre isso. E antes da gente continuar aqui, eu queria trazer o Alex, que tem mais uma pergunta aqui para o Guga. Pode falar, Alex. Oi, Guga, boa tarde, é uma honra ter você aqui no programa da BMC News. Eu tenho uma pergunta que vem do Matheus Félix, ele que é do projeto Small Caps Exponenciais aí do Marcos Saravalli. Ele faz uma pergunta, olhando um pouco mais para a análise técnica, que você atua mais diretamente, ele pergunta assim, há um estudo de probabilidade em qual tem melhores resultados entre put e call? Isso já falando um pouco mais de opções, mas olhando graficamente, tem algum tipo de estudo que você acompanha que pode ter alguma relação mais de risco-retorno? Vamos lá. O que eu vejo, né, nas opções? Na verdade, as opções elas são um derivativo da ação. Uma vez que ela deriva da ação, o que eu acompanho pela análise é o ativo em si. Então, por exemplo, como exemplo, né, Petrobras. Se eu quero entender das opções, eu vou olhar para a Petrobras. A pergunta é, né, eu vou tomar put ou vou tomar call? Né, tomar seria comprar, né? Comprar put ou comprar call, dependendo do momento que eu estou enxergando o ativo. Então, por exemplo, se eu olho para a Petrobras agora, não sei se o pessoal consegue compartilhar novamente a minha tela. Acho que sim, pode colocar aí. Se eu olho para a Petrobras agora, eu vejo o que eu estou esperando, por exemplo, o INVEG, que eu tinha comentado, que Via Varejo tinha feito, que é um período longo de correção, em 2 etapas. Então, o que eu tenho aqui de janela nesse momento? Né? Eu tenho uma janela interessante para comprar call. Então, o que eu vou olhar? Como é que está a volatilidade da Petrobras? Né? Então, nós vamos olhar para a volatilidade da Petrobras, entender como é que está a volatilidade da Petrobras, porque ela também vai mostrar se eu vou estar pagando mais caro ou não pela call. E aí vai da estratégia de cada um. Né? Eu imagino que o pessoal que está perguntando de put, call, tenta negociar aquelas opções que são fora do dinheiro, são mais afastadas do dinheiro. Então, qual é a call que é afastada do dinheiro? Bom, são as calls que têm strike acima de 10% do preço que nós estamos agora. Então, que vai ter strike lá em 22, 23, 24, 25, 26. Quanto mais afastado, né, menor vai ser o preço que vai estar sendo negociado a opção. Então, o que a gente, quando eu olho para essa situação da Petrobras, o que eu estou buscando? Olha, o preço da Petrobras tendo a potencialidade de ir para 26,70, quanto eu posso ganhar, quanto eu posso me beneficiar na
opção, né? Porque eu acredito que ele esteja perguntando sobre isso. Não sei se ele está perguntando sobre fazer uma operação estruturada ou fazer alguma operação de financiamento. Eu estou mostrando aqui um exemplo como a gente pode utilizar na compra, como nós falamos, a seco, né? Onde tu só compra a opção em si. Tá? E a put é a mesma coisa, do tipo, no momento que eu tenho uma situação onde eu estou com um ciclo de Petrobras fechado e eu estou com uma volatilidade baixa, né, reduzida, fica mais barato que eu comprar put. E o que eu quero na compra da put? Que a cotação do ativo se desvalorize. Então, o que eu faço é analisar o ciclo dos preços. Quando o ciclo está encerrado e eu vejo uma janela de oportunidade para haver uma movimentação mais intensa para uma das duas direções, eu posso escolher, né, se eu estou acreditando que vai ter uma movimentação mais intensa para cima, eu vou negociar call. Se eu estou enxergando que tem uma possibilidade de uma movimentação mais intensa para baixo, eu vou negociar o quê? Eu vou negociar put. Lembrando que eu, particularmente, não gosto de vender opções. Por quê? Porque eu vou contra a assimetria do mercado. Se eu vendo opções, eu posso ter prejuízo infinito, né? Ilimitado, e ganho limitado. E vice-versa. Se eu compro opções, eu posso ter um lucro ilimitado e um prejuízo, né, totalmente limitado. Olha só, tenho mais uma pergunta aqui para você, mas antes disso quero agradecer a audiência de um grande amigo meu que acabou de me mandar uma mensagem aqui, Christian Droveto, que está nos assistindo, dentista em São José do Rio Preto, falou que por conta da BMC News passou a partir de agora a investir na Bolsa, está acompanhando a gente. Christian, muito obrigado pela sua audiência, obrigada a todos vocês que estão nos assistindo. A gente tem muito orgulho de fazer sempre esse programa, trazendo sempre os grandes nomes do mercado para falarmos sobre os assuntos e sempre de forma isenta. E o Guga está sendo muito elogiado aqui. Acho que toda vez que o Guga aparece, aumenta a nossa audiência, hein? Acho que o Guga vai ter que começar a vir aqui todos os dias. Muita gente elogiando aqui o Guga também, falando sobre... E tem gente falando sobre geometria comportamental. Guga e geometria comportamental, show de bola. Muita gente falando, Guga, já queria falar mais um pouquinho sobre a geometria comportamental. Como usar essa estratégia nesses momentos de incerteza da economia? A gente falando muito sobre risco fiscal, pacote, crescimento da economia. O que você fala para os investidores que ainda não usam a geometria? Eu acho interessante, né? Porque, assim, a gente tende a querer ter controle, a nossa tendência é querer ter controle sobre o futuro. Uhum. E com o passar do tempo, a gente vai perceber que o futuro cada vez está mais incerto e a gente está cada vez mais convicto que existe uma incerteza sobre o futuro. Uhum. Então a gente começa a aceitar melhor a possibilidade de não ter que achar uma verdade absoluta. Uhum. Lidar com a verdade que a gente tem agora nesse momento. Eu acho que está tudo mudando. Esse mundo de startups, onde a gente vai aprendendo, vai validando, vai testando. Então tudo está nesse processo. E a geometria ela nos ajuda a pensar exatamente dessa maneira na Bolsa de Valores. Entender quais são os processos, quais são as possibilidades. Se a nossa tese ela se concretiza, a gente entende até onde tende a ir o preço, a gente aceita melhor o processo. E se por um acaso não se concretizar a nossa tese, a gente está disposto... a gente está predisposto a abandonar a tese numa boa. Porque a gente entende que, ok, se por um acaso agora o mercado ele não conseguir ir a 120, ele vai ficar entre tal e tal nível de preço. Eu suporto isso ou não suporto? Porque a verdade ela não vai ser uma só. Uhum. E aí essa ferramenta da geometria que eu desenvolvi foi exatamente para poder aceitar que em alguns momentos nós não vamos estar certos, que a gente consiga entender e interpretar bem quando os momentos que nós não estivermos certos em sair fora, e também interpretar bem nos momentos que nós estivermos certo o que esperar e para onde tende a ir o mercado. E aí fazer realmente o impacto que se quer na sua conta financeira. Porque isso é muito importante. Toda vez que a gente está fazendo alguma negociação, a gente está fazendo um trade-off. Então, quando a gente afirma que está num ambiente de incerteza, a gente sempre vai estar num ambiente de incerteza.
A dor hoje é a questão fiscal, a dor hoje é a questão de eleições, a dor hoje... Mas amanhã vai ser uma dor de um conflito entre outros dois países, vai ser sobre a China com o 5G em tudo que é lugar e tem muito mais dados. Sempre vai ter um porquê não. Então, o investidor, com esse excesso de informação que a gente está tendo cada vez mais, ele precisa dominar os seus porquê sim. Por que eu vou tomar realmente o risco neste momento em determinado ativo? Por quê? Por que isso faz sentido para mim? Deixar de ser passivo e começar a se tornar ativo. Legal. Guga, bastante gente elogiando. Daniel Lafaraia também está falando um pouquinho, se já falou de Cogna. Talvez a gente possa deixar essa... Vamos ver se a gente consegue falar ainda nesses 10 últimos minutinhos, senão a gente deixa para você comentar também a partir das 2 da tarde. Muita gente falando aqui, olha só, Celina Sicara, show, vocês só têm a ganhar com o Guga, aliás, todos nós. Harry Silva, análise do Guga é top. Muita gente elogiando aqui a participação do Guga. Vou chamar agora a Débora. Antes da gente concluir aqui com o Guga, eu queria que a Débora, ela está me chamando aqui, falando que tem, acho que, atualizações sobre lá dos Estados Unidos, Nancy Pelosi falando alguma coisa. É isso, Débora? Exatamente, Paula. Na verdade, está aquela coisa. O Trump joga para a Nancy joga para o Trump, e aí, no final das contas, o pacote efetivamente que todo mundo quer não sai. Né? A Nancy, ela falou ainda há pouco lá na MSNBC que tem esperança, sim, do acordo sair antes das eleições, lembrando que já é agora, dia 3 de novembro, e ela também falou que as negociações estão no bom caminho, apesar das diferenças, né, que se tem ainda para poder resolver. Mas, efetivamente, dizer quando vai sair, ela não disse. O que ela disse é que as negociações evoluíram e que tudo agora depende apenas de uma decisão do presidente Donald Trump. Lembrando que ele também já tinha dito que ela que não estava querendo fazer uma negociação, que ela não queria fazer nada disso antes das eleições. Então, um está empurrando para o outro e, no final das contas, isso não refletiu a fala da Nancy agora, pelo menos, não comoveu o mercado. S&P 500 cai 0,36%, Nasdaq está caindo 0,76%, Dow Jones cai 0,49%, ou seja, isso não motivou muito o mercado, não. Acho que o mercado está começando a duvidar, né, muito mais do que qualquer outra coisa. Só para a gente trazer aqui, atualizar aqui o Ibovespa, o Ibov está subindo agora 0,18%, mantendo aí 100.735 pontos. O dólar cai 0,48%, está cotado aí a 5,57. E na Europa nada mudou, Paula. Todas as bolsas por lá estão despencando. Tá ótimo, Débora, muito obrigada. Eu quero trazer o Alex também me chamando aqui. Tem informações, Alex, atualizadas? Tenho sim, Paula. Acabou de ter uma informação aqui que o Bank of America elevou o preço-alvo de VEG, a gente estava comentando sobre VEG, até o próprio Guga analisou graficamente, né? Eles elevaram o preço-alvo de R$ 75,00 para R$ 90,00 e mantendo uma recomendação de compra, né? Então, o VEG foi um papel aí que divulgou seus resultados ontem, né? A maioria dos analistas revisaram até para baixo, até neutro, então esse é o primeiro banco que a gente está vendo que revisou os papéis para cima. A pergunta que eu deixo para o Guga, sempre temos, né, análise fundamentalista e também análise técnica. Nós vimos na análise fundamentalista, até a edição mais cedo da BMC News, o Marco comentando, os nossos convidados, até o próprio Wagner da Quantitas, dizendo, né, que os resultados foram muito bons, mas não refletiu no preço da ação, ou seja, o papel estava muito caro, né, precificado. Quem faz o valuation acha que a empresa está muito cara, discussões já de muitos anos. Você que já está mais voltado à análise técnica, como que você consegue lidar, não só no momento, né? Claro que você fez uma análise agora de VEG no momento atual do papel, mas como que você, na análise gráfica, você consegue precificar esse ativo num período mais longo, né? Como uma análise fundamentalista que os analistas próprios projetam um preço-alvo, principalmente o Bank of America colocou o preço-alvo agora para R$ 90,00. Qual que é a sua visão sobre esse papel aí que todo mundo fica muito dividido? Se está muito caro, se não está, além do preço que está hoje de tela. Legal. Vamos fazer um raciocínio. Os últimos 15 dias, Alex, antes do dia do balanço, a VEG subiu 38%. Em 15 dias. Tá? A gente está aqui para ajudar, vou ajudar o investidor. Então, faz esse raciocínio. Em 15 dias, VEG subiu 38% do preço que ela estava. Ela bateu R$ 87,00. R$ 87,00. Olha o upside que teve. Em 15 dias, 38%. De R$ 87,00 para 90, qual é o upside que tu tem? De 87 para 90, qual é o upside que tu tem?
menos de 5%. Sabe qual é o problema? É que, e eu acho que esse que é o grande gol da BMC News, a gente vai ajudar os investidores cada vez mais raciocinarem e digerirem melhor as informações. Então, com a análise técnica, eu consigo, de certa forma, interpretar um pouco antes de sair uma atualização, por exemplo, do Bank of America. E a gente consegue realmente medir quais são as assimetrias que a gente tem no momento para que nós, como investidores, possamos tomar boas decisões. Repito, a VEG ela subiu em 15 pregões 38%. Ela bateu R$ 87,00 e aí a projeção do Bank of America foi para R$ 90,00, sendo que ela está agora R$ 81,00. E aí o investidor, ele vai comparar o quê? Bom, o Bank of America está falando que é 90, né? Pô, de 81 para 90 são R$ 8,00, dá 10%. Dá um pouquinho menos, mas dá em torno de 10%. 10% realmente, muito melhor do que a renda fixa. Então, lembra que eu comentei que VEG tenderia a voltar a subir, a continuar a tendência, porém com muito menos intensidade, muito menos força? Porque tu não tinha mais tanto esse upside. Então foi muito legal até tu trazer essa notícia, porque a gente conseguiu aqui ao vivo, né, atualizar o mindset, atualizar, né, a forma de raciocinar para tomar boas decisões. Guga, são 11h55, eu queria que você deixasse, a gente está chegando na nossa reta final, considerações finais hoje para o investidor que está nos assistindo, seu recado para o nosso telespectador desta quinta-feira. Vamos lá, né? Utilizando um pouco esse movimento aqui agora, né? Se a gente não sabe o que a gente quer na bolsa, pode ter certeza que o resto todo do mercado sabe o que quer com o teu dinheiro. Então a gente precisa saber o que nós estamos procurando para que a gente possa, de fato, tomar boas decisões. Eu acho que a informação ela é extremamente útil, mas nós, como investidores, a gente tem que entender qual é o nosso momento de vida e o que realmente nós estamos procurando na Bolsa de Valores. Eu sei que muitos vão pensar no primeiro momento que a resposta seria ganhar dinheiro. Claro, né? Mas é meio óbvio, né? Mas o fato de só olhar dinheiro por dinheiro nos coloca em situações onde a gente arrisca demais ou em outras situações que a gente arrisca de menos. Porque no momento que a Bolsa realmente vai ter uma boa oportunidade, a mensagem vai ser negativa. E no momento que a Bolsa não tiver oportunidade, a mensagem vai ser positiva. Então, quando a gente começa, como investidor, a entender o que nós estamos procurando, a gente filtra esse tom negativo ou positivo e olha para a oportunidade e fala, não, faz sentido, deixa eu tomar essa posição, não faz sentido, deixa eu me manter de fora. Eu acho que o investidor já está começando a aprender. Não é à toa que tanta pessoa física nessa baixa da Bolsa, ela conseguiu se posicionar e se posicionar muito bem. A gente não pode esquecer isso. Porque muitas vezes a gente aprende, a gente vai e faz, só que depois a gente volta a cometer os mesmos erros, porque a gente começa a se sentir mais confortável. Uma vez que deu certo, a gente imagina que a gente começa a ser impactado pelos nossos vieses, e a gente começa a ser mais otimista e assim por diante.